E aí, eu queria saber, né, uma grande curiosidade que eu tenho. Por que você decidiu criar conteúdo de investimento, de educação financeira? É um assunto que eu gosto muito. E eu sempre gostei de estudar sobre isso. E lá atrás, quando eu não tinha noção do que eu iria fazer na internet, mas eu sabia que eu queria ter um negócio na internet, surgiu a ideia de montar um blog. Sobre qual assunto, então? Falei, poxa, eu estudo isso dia sim, dia não, já gosto desse assunto, vamos começar a falar de educação financeira. E esse blog, o engraçado é que a minha esposa que criou, na verdade, a gente comprou 2 cursos para aprender a fazer um negócio online. E a vontade de ter um negócio online veio de um livro, que é um dos mais comentados aí pelo pessoal que começa na internet, pelo menos o pessoal começou mais lá atrás, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Não sei se você já leu o livro. Já li. Mas quando eu li aquele livro, minha cabeça explodiu, assim. Porque o Timothy Ferriss, né, o Tim Ferriss, ele fazia um negócio muito doido. Ele era americano, ele criou uma empresa online e vendia nos Estados Unidos produtos. Era um suplemento alimentar para o cérebro, que talvez não funcione, mas em todo caso as pessoas compravam, né? E ele fazia isso enquanto ele morava na Argentina, mas toda a operação era basicamente terceirizada na Índia. Então ele ganhava em dólar, gastava em pesos e remunerava a equipe em rúpias. E lógico que a Argentina não era o que ela é hoje, era um país muito melhor do que esse ambiente atual, mas ele já tinha um grande poder de alavancagem cambial com isso. E começou a sobrar muito tempo livre na mão dele, ele adquiriu uma série de títulos diferentes, apresentou programa na TV de Hong Kong, ele foi campeão de tango na Argentina, foi campeão de boxe numa categoria meio estranha, porque ele empurrava os caras pra fora do palco 3 vezes e ganhava uma luta assim. Então eu falei, poxa, legal a história do cara. E ele conseguiu isso com um negócio online. Então um dia eu pensei, vou ter alguma coisa na internet. O quê? Não sei. Isso foi em 2008, eu tinha 20 anos. E aí, lá em 2013, final do ano, eu pensei, acho que tá na hora de criar alguma coisa, já tenho um dinheiro em reserva, não era caro criar, tinha um monte de curso oferecendo solução para isso. Aí comprei 2 cursos, comprei o Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, e comprei Os Segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba. E comecei a fazer os dois, a Malu também começou a ver os segredos do AdSense. E quando eu comecei a fazer o Fórmula de Lançamento, ele falava sobre lista de e-mail, sobre produto. Eu falei, mas que produto? Eu não tenho nada para vender para as pessoas, né? Então o curso tinha até aquele prazo de reembolso. Eu pedi o reembolso do Fórmula e fiz anos mais tarde, quando eu estava pronto, e foquei no do Segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba. Fiz o curso baratinho, montei lá o site, consegui, na mesma semana que eu montei o site, já vender um produto como afiliado do Hotmart. Boa. Caramba. Né? E já recuperei parte do investimento e falei, caramba, esse negócio online vai ser legal. Por mais que ele não dê muito dinheiro, não sabia como ganhar muito dinheiro pela internet, ele estava 24 horas por dia online, com pessoas acessando, não eram muitas, mas aquilo me gerava um dinheirinho em dólar dos anúncios do Google e também algumas vendas de produtos. E eu escrevia lá sobre educação financeira, então aquilo foi um grande motivador para estudar mais do que eu já estudava sobre o assunto. Então, quando veio essa fase de rede social, que foi bem mais pra frente, lá em 2016, eu não fui o cara que entrou na rede social para falar de educação financeira. A minha esposa que entrou primeiro para falar sobre lifestyle. Só que ela começou a ganhar seguidor de uma maneira muito rápida. Eu pensei, tem negócio aí. Eu criei um perfil também, porque eu falei, vai que um dia eu quero falar do assunto. O perfil era o nome do meu site, era Você Mais Rico, só que não era o meu rosto, era só uma moeda, que era o logo do meu site, e eu só postava, naquela época o Instagram era só foto, frases motivacionais ruins com textos bostas, sendo bem sincero. Porque eu não tinha tempo para escrever, né? Tava trabalhando, tava no quartel, então botava lá, né? Se sua estrela não brilha, não queira apagar a minha. Gostou? Compartilhe com os amigos. Mas mesmo assim foi ganhando seguidores, Sim. porque era uma fase muito diferente da fase atual. Tinha muito menos perfis do que hoje, né? Esses perfis de frases eram gigantescos, então tava ganhando lá uns seguidores. E quando veio a funcionalidade do Story, e a minha esposa, ela foi pro Instagram, ela ficava no Snapchat, Instagram, veio o Story, ela falou, vou focar no Instagram. Foi pra lá, e eu pensei, bom, agora dá pra passar conteúdo por aqui. Aquilo ficou na minha cabeça, e aí quando a gente decidiu lançar um produto online, eu queria lançar um produto dela, mas ela falou, poxa, eu não quero vender nada ainda. Eu falei, então vou lançar o meu pra ver o que vai acontecer. Na verdade, eu já tinha combinado de lançar um produto de uma pessoa que a gente tinha vínculos profissionais. A gente fez algumas palestras dela, que era uma nutricionista, ela era Nesteruk, mas era só no final do ano. Eu tinha 6 meses para testar outras coisas, né? Já tinha feito algumas vendas de produtos como afiliado, já tinha feito alguns eventos físicos vendendo ingressos pela internet, gravava a minha esposa pro YouTube,
Então eu já tinha todas as habilidades de maneira separada, mas nunca tinha feito tudo para lançar um curso. Aí eu comprei a forma de lançamento de novo, que já estava quase o dobro do preço, né, comparado à vez que eu comprei, né, a primeira vez lá em 2013. Aí fiz todo o curso, empreguei uma boa parte daquilo, outras partes não, porque, por exemplo, ele falava muito de lista de e-mail. Eu falei, o Story é muito melhor que lista de e-mail. Né? Quase ninguém está abrindo e-mail. As pessoas que olham o Story, estão seguindo, elas vão querer saber mais daquilo. Então, baseei todo o processo de lançamento do curso no Story. Fiz a primeira turma. Foi um sucesso para mim, talvez fosse um fracasso para o cara que espera números muito grandes, mas eu queria ter um aluno. Eu tive 30 em uma hora, e ainda fiz uma reabertura, porque falaram que 30 era muito pouco, aí vendi mais 20, fechei a primeira turma com 50, e aí foi primeira, segunda, terceira, quarta, e estamos indo para a 15ª, que vai abrir no dia 5 de julho. O da hora que eu me identifiquei que antes da gente criar o canal, a gente ficava escutando o podcast do Fórmula, o 6 em 7, todo dia. Todo dia, ouvindo todo dia. No busão. Mano, a gente tem que ir pro digital, E realmente algumas coisas se aplicam mais daquela época lá atrás, não hoje, mas tem alguns ensinamentos, alguns insights que fez a gente entrar no jogo e trabalhar com mais profissionalismo, né, no nosso canal. Mas falando de finanças, então você começou vendendo um produto lá, cuidando do perfil da sua mina, para depois você realmente colocar finanças no seu conteúdo. E você sempre foi um cara que curtiu finanças, sempre desde pequeno, já guardava dinheiro, já cuidava bem da grana. Sua família era assim também ou não? Na verdade, a minha família, ela era um exemplo do que não fazer com o dinheiro, sendo bem sincero, né? E eu falo isso e, sabe, nunca me faltou nada. Esse é o ponto, entendeu? Eu não posso falar, poxa, vim da pobreza, né? Não. A gente era uma família de classe média onde nada faltava, mas também não sobrava. Porque os meus pais não eram bons em administrar dinheiro. Eles faziam dívidas. Né? Eu lembro que em 90 e pouco, 90 e sei lá, 3, meus pais apareceram com um celular. Só quem tinha celular naquela época devia ser o Abílio Diniz. E os dois estavam com o celular. Não era um produto que era para as pessoas ainda. E eles tinham, então eles fizeram dívidas em cartão de crédito. Talvez isso tenha até abalado um pouco o casamento. Eles separaram anos mais tarde. Uma série de outros motivos, mas a questão é que problemas financeiros fazem parte disso também, com certeza, né? É uma das maiores causas de separação. E vi uma pesquisa uma vez, era americana, mas eu acho que talvez se enquadre também muito bem para a realidade do Brasil, onde problemas financeiros eram um dos 3 maiores fatores de separação. Se eu não me engano, só perdia para infidelidade conjugal feminina. E ainda ganhava da masculina, porque a masculina costumava ser perdoada. São os dados da pesquisa, tá? Não me cancelem aqui por conta disso, é o que eu lembro. Mas a questão é que faz parte. E vendo aquela realidade, eu pensei, eu quero trilhar um caminho diferente. Então, na minha adolescência, embora nada me faltasse, eu também não tinha dinheiro para levar uma menina no cinema, por exemplo. Não tinha uma mesada, não tinha nada disso. Então, eu tinha que pedir dinheiro, nem sempre tinha. Até uma das decisões que me levou com 17 anos, querer sair de casa e ir pro exército, fazer o concurso, é porque lá eu ia ganhar um salário de R$400. Que na época, era 2006, o ano que eu entrei no exército, já era um dinheirinho. Hoje não seria quase nada, né? Mas com esse dinheiro eu fiz inclusive meu primeiro investimento, com R$100. Então, não foi um exemplo do que fazer em casa, foi mais um exemplo do que não fazer. Mas eu era ligado nessa parte de dinheiro, porque a minha avó, por exemplo, ela relembrou uma história de quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Tinha 11, na verdade, foi em 99, não nasci em 88, que foi o ano onde teve aquela maxi desvalorização do real. Para quem não acompanhou bem essa história, em 94 trocamos de moeda, né? Adotamos o plano real e havia uma paridade de 1 para 1. R$1 era igual a $1. Em certos momentos, até o dólar ficou mais barato do que o real. Meu pai é coronel do exército, ele fez uma missão de paz em Angola. E naquela época, Angola era um país que estava se recuperando de uma guerra civil. Você tinha, na média, 2 minas terrestres, 2 explosivos terrestres para cada pessoa em Angola. Ou seja, se você encontrasse um angolano sem uma perna porque ele pisou numa mina, ele tinha uma chance estatística de pisar em outra ainda. Nossa. Era terrível a situação do país. Caramba. E quando ele foi para lá na missão de paz pela ONU, ele ganhava em dólar. Só que ele foi no momento errado. Porque hoje ele ganharia, né? Cada dólar R$5. Ele foi quando cada dólar valia 98 centavos de real. Nossa. Foi no pior momento possível. E isso não durou muito tempo, né? Nem tinha como durar tanto tempo. Foi uma forçação de barra aí. E depois da segunda eleição do Fernando Henrique, né? Magicamente acabou a eleição, acabou também essa paridade. Veio uma maxi desvalorização, onde praticamente o real ele foi bater... Né? Aliás, o dólar foi bater o patamar de R$2. E nessa época...
todo jornal que você abria falava disso. Dólar, 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 dólar. Mostrava casos de jogadores de basquete, de futebol, que tinham um contrato com os clubes em dólar. Então, do nada, os caras estavam ganhando o dobro pensando em moeda local. Eu ouvi aquilo, minha avó falou que eu comecei a fazer conta falando, no futuro eu vou ter tantos dólares, vou ter não sei o quê. Ela, mas Bruno, nossa moeda é o real. Daí eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Né? Então já era ligado nessa parte desde pequeno. Só que eu nunca pensei em fazer carreira com isso, assim. Essa paixão pelo mercado financeiro veio quando eu já estava dentro do exército e eu não cogitei sair do exército para fazer isso. Porque eu nem sabia o que eu iria fazer. Eu falei, o quê? Economia? Mas eu tinha amigos que faziam economia e o cara falava, pô, mas eu não tô aprendendo a investir em bolsa que nem você tá aprendendo aí sozinho. Então não fazia muito sentido, né? Mas é de longa data. Na verdade, tipo, é meio que uma aversão do que a sua família fazia. Foi um comportamento contrário. Mano, não vou querer ter dívida, não vou querer ficar duro e vou fazer meu dinheiro e guardar. Isso é legal porque, por exemplo, no meu caso também, meus pais nunca tiveram um bom controle financeiro. Sempre estourava cartão. Eu lembro uma época que minha mãe tinha 6 cartões, mano. Desnecessário, né? Pra quê, tá ligado? E eu sempre via isso, mano. Eu não vou ter essa vida. É mais corda pra se enforcar, né? É mais corda. É cartão, é cheque especial. Infelizmente, no Brasil é normal, né? Algo que não deveria ser. As pessoas acabam se acostumando a ter o saldo negativo, a não sobrar nada no fim do mês. Claro que tem gente que passa necessidade, que é complexo, mas tem gente que não deveria passar e passa. E fica muitos anos nessa linha de viver com o que tem, com pouco e patinando. E isso é uma coisa que eu odeio e eu falei pra mim, mano, desde moleque, eu vou ser rico, eu nunca vou passar por isso. É lógico que no começo, vários erros, né? Mas conforme o tempo foi melhorando. E isso é bem curioso, porque assim, até olhando, né, as ações ali da minha família, né, porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Ao contrário de eu ver, por exemplo, que o Vinícius citou, né, minha mãe tinha cartão de crédito, eu vi a minha avó fazendo muito empréstimo, né, então consignado, tudo mais, quando ela se aposentou. Eu lembro quando, né, fez uma reforma do banheiro lá em casa. Aí eu falei, vó, mas de onde que saiu esse dinheiro aí que você, né, tá sacando daqui e dali pra pagar pedreiro, comprar material? Não, fiz um empréstimo ali na Caixa, depois no BMG, baratinho, né? Não, mas vai pagar quanto? Não, eu vou pagar, já vai descontar direto, né? Então isso é bem real, né? Quando a gente olha os nossos antepassados, assim, né? Entre aspas. Minha avó é a mesma coisa. Que você olha e fala, pô, mas mesmo tendo ali, vamos dizer assim, uma certa previsibilidade de dinheiro, né? No caso da minha avó, da aposentadoria, ainda assim pega o dinheiro e sai gastando como se não houvesse o amanhã, tá ligado? Infelizmente, boa parte dos brasileiros acabam passando por esse tipo